E aí, meu povo? Ótima sexta-feira para todo mundo. A gente está aqui mais uma vez. Meu nome é Rafa Ronelli, para quem não me conhece ainda, sou professor de filosofia e sociologia aqui do Exenem. Mas hoje a gente sempre vai iniciando aí pela filosofia e a gente vai ter mais uma conversa legal hoje. A gente vai falar de um cara que é fantástico, né? Que é um cara que é muito importante em diversos aspectos modernos. E quem é esse cara? Né? A gente vai falar de Nicolau Maquiavel e sua perspectiva dentro do contexto da política. Logo depois da vinheta. Nicolau Maquiavel, né? Esse nome ele é um nome que causa arrepio, né? Você fica todo nervoso só de escutar, porque você pensa naquela ideia maquiavélica de uma pessoa ruim, de uma pessoa, né, cruel. E sempre a gente tem uma visão muito mal de Maquiavel, né? E Maquiavel é um cara fantástico, né? Porque Maquiavel é um cara tão importante para o nosso como é que eu posso falar? Desenrolar do pensamento político moderno, né? Maquiavel é um cara que vem para colocar em xeque aquelas ideias arcaicas, né, da política medieval, né? Então, Maquiavel ele vai ter todo o respeito do mundo a partir disso. E você pensa, pô, Maquiavel ele vai estar ali, né? Naquela transição do século XV para o século XVI, trazendo uma perspectiva. Aí você vai dizer, Rafa, Maquiavel é aquele pensador absolutista. Cuidado com isso. Mas, Rafa, eu li em algum site aí que Maquiavel é absolutista. Calma. Absolutismo? Thomas Hobbes. Maquiavel, ele tem a ideia de um poder centralizado, mas não absoluto. Não a ideia de absolutismo, porque o absolutismo não é só a questão do poder estar centralizado, é a questão de todo o funcionamento de governo, né? Onde o governante ele não deve nada à população, isso, aquilo, outro. Mas a gente vai falar um pouquinho do absolutismo lá na frente. Mas não confunda a ideia. Eu posso dizer que o pensamento de Maquiavel ele foi utilizado em si dentro do contexto absolutista? Posso. Mas dizer que Maquiavel ele pensou absolutismo? Não. Tá? Então cuidado com isso. Beleza? Então o que a gente fala de Maquiavel? Pô, Maquiavel é o primeiro ponto, né? Ele vai escrever um livro chamado Príncipe. Né? Esse livro é um presente para Lourenço de Médici, que era o príncipe da família Médici, né? Era o herdeiro do trono de Florença. Então, ele está dando um presente para o cara, ensinando o cara, né, como ele deve governar para ter um governo duradouro e próspero. Não é só manutenção de poder, porque manter poder, eu tenho diversas formas de manter poder, através de um governo autoritário, através de um governo ditatorial, através de diversas perspectivas. Mas ele vai dizer, olha, você vai manter o poder, mas não vai manter o poder porque você é violento, mas sim porque você é capaz, porque você é bom, porque você é o governante que eles precisam. Você é o governante que vai reunificar a Itália e trazer liberdade para a população. Entende que a ideia absolutista está passando longe dessa perspectiva? Né? Tá passando longe ali. Então, pô, não pode dizer, Maquiavel absolutista. A finalidade de Nicolau Maquiavel, na perspectiva, quando ele cria esse livro, quando ele faz, olha, o governante ele tem que ser dessa forma. A finalidade dele é reunificar a Itália e trazer a possibilidade de liberdade para a população, para que essa população ela possa viver novamente em paz. Então, caramba, Maquiavel não é ruim. Maquiavel ele só tem uma perspectiva que ele vai dizer, muitas pessoas podem olhar e achar de forma cruel. Só que eu tenho uma finalidade e eu necessito chegar a essa finalidade. A finalidade é maior dos meios que eu tenho para alcançar. É o que mais me importa. Se o que me importa é trazer liberdade para esse povo, né, que vem sofrendo com toda essa divisão nessa Itália, né, um país que está totalmente fragmentado, em guerra interna,
em guerra entre ele mesmo. Então, o que eu fizer já está valendo. E aí vem aquela ideia dos fins justificam os meios, né? Porque a finalidade dele é essa. Então, para isso, ele tem que alterar a forma de fazer política. E o primeiro ponto é entender esses limites do poder político. E a primeira coisa em si é bem simples. Olha, política é uma coisa, religião é outra. Isso quer dizer que não existe aquele que está ali pelo um poder divino. O Maquiavel é o cara que vai dizer, olha, não tem como ser governado por alguém porque é a definição de um poder divino. O que me faz ser um governante é a minha capacidade, através de experiência concreta, de prática, de estudo, de trabalho. Então, aí eu já estou mudando toda a história, né? Porque ele já está deixando de lado aquela ideia, aquela relação da igreja com o Estado. E não que Maquiavel seja ateu, Maquiavel é extremamente católico, ele vai ser de acordo com a ideia de que o cristianismo ele existe ainda como moral dentro da sociedade. Só que dentro da política não. Por quê, Rafa? Porque tem coisas que a gente tem que fazer com a política que não é especificamente aceita pela condição da moral cristã. Então Maquiavel vai dizer, olha, a política ela tem uma ética e uma lógica própria. Isso quer dizer que a moral existente do cristianismo ele não funciona aqui. Porque qual a moral do cristianismo? É uma moral baseada em piedade, em amor, em perdão. E politicamente eu não posso ser assim, porque em algum momento eu não posso perdoar. Porque se eu perdoo, se eu sou piedoso, eu mostro fraqueza. Se eu mostro fraqueza, eu coloco em risco a minha população. Eu não posso ser fraco. Tá? Então, eu não posso governar pelo amor. E aí vai falar, né? O amor é uma coisa legal, eu quero ser amado. Mas antes de tudo, eu preciso ser respeitado. Eu preciso que a população me respeite para que para que possa garantir a segurança, a paz, a liberdade para eles, né? Então, eu vou agir de acordo com aquilo que é preciso agir. Então, eu não posso basear na religião, porque alguns atos na política vai ser visto de fora como crueldade. Então, ele vai dizer, olha, a moral individual é uma coisa, é aquilo que tu vai ter dentro da tua casa, na relação com a tua família e numa relação social. Mas o indivíduo na moral política, dentro do Estado, da instituição, aí já é outra coisa. Porque aí se baseia nessa frasezinha que tem aqui, ó, o bem sempre que possível, o mal se necessário. Isso quer dizer que o bem é uma possibilidade, e essa possibilidade é sempre. Então, eu quero ser sempre bom, eu quero sempre fazer o bem. Só que se for necessário fazer o mal, eu faço. Necessário, necessidade, aquilo que só pode ser daquela forma. Então, se for necessidade, eu vou ter que fazer o mal. E aí eu vou ser um governante bom, vou ser um governante virtuoso, eu vou ser um governante que vai trazer. Esse governante ele vai ter que ser forte, ele não pode ser piedoso. Esse governante ele tem que, como é que eu posso dizer? Ele tem que entender que algumas vezes ele tem que ser tirânico quando necessário. Esse governante ele precisa de uma coisa que é extremamente importante para o funcionamento dentro do contexto da política de Maquiavel, que é a virtude, que é a minha capacidade racional de tomar as decisões, de escolher, e é escolher o correto dentro de determinadas situações que não são situações simples, não são situações fáceis, né? São situações complexas, né? E a fortuna é a sorte, certo? A fortuna é a sorte. A sorte ela aparece para todo mundo em si. Só que nem todo mundo consegue conquistar e manter. Porque para eu conquistar e manter, eu preciso ter virtuosidade. Eu preciso saber tomar as decisões corretas em momentos difíceis. Né?
Maquiavel vai dizer, olha, tu tem que mostrar pulso nas escolhas e tu que tem que escolher, né? Porque o teu sucesso como governante ele é bem da tua escolha em cima disso. E aí a gente vai ver uma situação hipotética. Imagine que tu é o governante, tu é o príncipe da história de Maquiavel e tua mãe comete um crime que é passível de morte, de enforcamento. Você como governante, e você é um governante atuante, você tem que participar de todas as decisões, mesmo que você tenha que escolher cuidadosamente todos aqueles que fazem parte do seu ministério de governo, né? Você tem que ter um cuidado muito grande nessas escolhas, né? Mas você tem que escolher, porque você não pode confiar no homem em si, porque o homem ele é uma pessoa ávida de ganância, ela é gananciosa e ela pode lhe abandonar. Então, esse governante ele tem que participar de todas as decisões, ele tem que estar ali presente para dar o aval à decisão do seu ministério. Então, pô, tua mãe tá lá, ou um melhor amigo teu, mas vai trabalhar dela, a mãe que é mais pesada, e ela cometeu aquele crime. E ali você tá tendo uma fortuna, você tá tendo uma possibilidade, tá tendo uma porta assim para você encontrar a sorte e fazer que ela mantenha. Aquilo é o acaso acontecendo. Só que o acaso, ele não governa. O que governa é o que você faz sobre esse acaso. Então, se o ato dela é passível, na verdade, o ato dela, a pena é a morte por enforcamento, você como governante, você tem um dilema. Você tem uma escolha a fazer, e essa escolha não é simples, porque é a sua mãe, e aí você matar ela enforcada ou não, né? E esse dilema Maquiavel traz uma perspectiva para mostrar o quanto é complexo os questionamentos. Só que a escolha correta seria em si, né? Ele dá esse exemplo com a mãe, ele dá esse exemplo com o seu melhor amigo, é puni-lo. Porque assim você mostra para a sua população que não existe a possibilidade, nenhuma possibilidade de piedade. Porque se você não teve piedade de uma pessoa que é extremamente próxima a você, você não vai ter piedade com nenhum. Então, quando você não tem a piedade, você garante à população, como é que eu posso dizer, uma liberdade, uma garantia de que eu não vou ter um crescimento de criminalidade e de violência na minha sociedade. E se eu perdoo, eu crio uma possibilidade para que a violência aconteça. Então, por mais que exista o acaso na vida, que é a fortuna, aquilo que importa é a minha capacidade racional desse acaso. É o que eu faço com aquilo. É como é que eu vou agir em determinadas circunstâncias, né? E Maquiavel vai dizer, vai ter que agir a partir dessa perspectiva, né? De primeiro ponto, você não pode confiar e esperar o bem de todo mundo. Não é que as pessoas sejam ruins, tá? Mas é melhor esperar o mal delas, porque se vir o mal, você já está pronto. Se vir um bom, ótimo, né? Grata surpresa, né? Então, e muito menos você ter que governar pelo amor. E aí Maquiavel vai dizer assim, é melhor ser temido do que ser amado. O bom seria os dois. Porém, se tiver de escolher, escolha ser temido. Porque as pessoas traem aqueles que a amam e respeitam aqueles que a temem. Certo? Então, é melhor ser temido do que amado. Se você conseguir ser temido e amado, ótimo. Mas se for para escolher, sempre temido. Tá? Porque aí você garante a ordem. Você garante que a sua sociedade ela faça com que não exista mais guerra, que ela fique unificada, que ela fique mais segura. Logo assim, a minha sociedade ela tenha mais uma liberdade. Talvez a gente não concorde com essa ideia do Maquiavel dizer, bicho, assim eu não vou conseguir trazer liberdade. Tranquilo.
Eu tenho que entender que a finalidade dele não é uma finalidade ruim. Ele não quer uma perspectiva real, o governo absoluto, que é um monstro, que se dane a população, que é o absolutismo. Ele não. É um governo que vai ser centralizado, que às vezes vai ser tirânico porque é necessário, mas é porque ele quer fazer com que a minha sociedade ela fique unificada, que se torne livre, que tenha liberdade de andar na rua sem medo das violências, sem medo de guerra, sem medo de invasão. Talvez os meios que ele utiliza, a gente pode discordar totalmente. Tá? Então, lembra disso, a finalidade dele, como é que esse príncipe vai funcionar, claro, e sempre lembrar, né, que a grande importância dele se dá a partir dessa transformação da política que a gente viu, né, que é quando eu crio uma lógica própria da política, de funcionamento, e eu desprendo ela de um pouquinho da religião. Beleza? Então, basicamente isso é um pouquinho aí do que a gente podia ver de Maquiavel. Claro que Maquiavel é um cara que dá pra gente falar muito, 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 né? Eu gosto um bocadinho de Maquiavel, acho sempre muito interessante. É uma leitura muito legal, indico para todo mundo. É um livro muito pequeno, muito fino, certo? E que é muito fácil de ler, porque ele é muito didático, porque é um presente para Lourenço, ensinando Lourenço a governar. Então é muito didático, beleza? Então fica essa dica aí para vocês, tá? Lembra aí de curtir, de comentar se tiver com dúvida, de seguir a gente nas redes sociais, tá? De se inscrever no canal e, claro, chama teus amigos aqui também para fazer parte dessa família aí do ex-ENEM, né? Se transformar num ex-aluno também, beleza? Tchau, tchau para vocês e ótima sexta-feira. Até a próxima.